Irmãos, abramos as Escrituras, a palavra do Senhor, em Efésios. Nós estamos fazendo a exposição do livro de Efésios. Muitos irmãos estão conosco hoje na internet, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube, IP Manaus Oficial, e também seja pelo Instagram. Então, que Deus abençoe sua vida, que o Senhor fale com você, ministre ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Quem abriu, diga amém. Diz assim, o capítulo 1, versículo agora 15 a 23. Capítulo 1, versículos 15 a 23. Por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual era a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, nós agradecemos por tudo que já aconteceu aqui, agradecemos porque podemos ter o privilégio de adorar o Teu nome, agradecemos, Deus, porque podemos compartilhar com os irmãos a comunhão e o privilégio de dizimarmos e ofertarmos. E agora, Deus, nós estamos diante da Sua palavra, queremos ouvi-la, queremos, ó Deus, sermos iluminados para que compreendamos os Teus propósitos, Teus desígnios na exposição desta carta que o Senhor deu à igreja, carta aos Efésios. Pedimos, Deus, que a multiforme obra do Teu Espírito fale conosco, conduza-nos e nos dê graça, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos expondo as cartas da prisão, conhecido também como as cartas do cativeiro. Paulo escreve essas cartas exatamente quando ele estava em Roma. Atos capítulo 28 fala sobre isso. Ele escreve cartas para a igreja dos Efésios, ou a igreja de Éfeso. Ele escreve essa carta à igreja de Filipos, ou aos filipenses. Ele escreve aos colossenses, e finalmente ele escreve a Filemon. Essas cartas todas têm um objetivo: de encorajar a igreja, de fortalecer a igreja. Neste caso específico, Paulo está encorajando a igreja diante dos desafios que aquela igreja estava inserida, não só em termos de perseguição, mas pelo enfrentamento espiritual que aquela igreja vivia exatamente na cidade de Éfeso, sabendo de que na cidade de Éfeso nós tínhamos ali um templo chamado Templo a Diana, que milhares de pessoas aportavam e aportaram em Éfeso e adoravam a deusa Diana. Não somente isso, ali havia também espírito de feitiçaria.
ali havia espírito de adivinhação. E tudo isso, nesse contexto, Deus então alcança esse povo gentílico, esses gentios. Mais do que isso, este povo, além de ser alcançado, diz o capítulo 1 de Efésios, que este povo se tornou o povo mais abençoado da face da terra. Na verdade, ele está falando que nós, como igreja, somos o povo mais abençoado na face e da face da terra. Isto por quê? Porque no capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 14, nós temos ali a manifestação do Pai, dizendo que foi o Pai que nos escolheu antes da fundação do mundo, que nós fomos elegidos para viver uma vida santa, que nós fomos predestinados para a glória de Deus, e que o Filho nos redimiu, nos salvou, perdoando-nos os nossos pecados na cruz do Calvário, e que o Espírito Santo de Deus nos selou, porque Ele é o penhor, Ele que é o garantidor, Ele é aquele que garantiu de que nós de fato fomos alcançados pela graça irresistível do Senhor sobre nossas vidas. Então, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no capítulo 1, de 1 a 14, mostra claramente que nós somos um povo abençoado. Você crê nisso? Agora, Paulo passa de uma mensagem sobre a eleição e vai falar sobre uma mensagem sobre revelação. Eu costumo dizer que esse tema poderia ser e poderia melhor ser abordado se fosse uma mensagem da intercessão. Porque Paulo agora vai começar a falar sobre a oração. Ele vai falar sobre o incessante desejo do coração dele de orar pelos efésios. Orar por aqueles que foram chamados, aqueles que foram predestinados, aqueles que foram elegidos, aqueles que foram justificados, aqueles que foram reconciliados, aqueles que foram restaurados e aqueles que foram e receberam a graça de Deus, cujos nomes já estão no livro da vida. Partindo dessa premissa, irmãos, nós vamos então para o texto. E eu quero que você observe o versículo 15 e o versículo 16, onde Paulo introduz esse desejo do coração de orar pelos efésios. Ele começa dizendo: por isso, também eu, tendo ouvido a fé que há entre vocês no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações. E aí a primeira coisa que Paulo fala aqui da oração, da intercessão que ele faz pelos efésios, é que eles tenham discernimento espiritual. Então Paulo intercede para que os efésios tenham discernimento espiritual. E o versículo 17 é muito específico a respeito disso. Observe o versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda o que, irmãos? Espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de que, irmãos? Dele. É importante salientar, irmãos e minhas irmãs, que o apóstolo está intercedendo para que o Senhor dê aos efésios espírito de conhecimento e sabedoria, ou sabedoria e conhecimento. São duas expressões que ele usa. Sabedoria é a expressão sofia no grego, e a palavra conhecimento vem da palavra gnosis, conhecimento, algo cognitivo, de compreensão. O que ele está dizendo é que os efésios, diante do contexto onde eles estavam inseridos, de lutas espirituais, de enfrentamentos espirituais, de batalhas espirituais, onde o contexto deles era de enfrentamento mesmo espiritual, eles precisavam ter discernimento espiritual. Eles precisavam compreender sobre o que é ter um espírito de sabedoria e de revelação. E presta atenção nisso. Quando Paulo fala sobre espírito de sabedoria e de revelação, ele está falando de algo que está circunscrito às Escrituras.
Ele não está falando de algo fora das Escrituras. Ele não está dizendo de que alguém acordou e disse: Deus me revelou isso. Não, ele parte da premissa de que é através da palavra, é através do conhecimento de Deus, é que de fato o Senhor nos enche, derrama sobre nós essa capacidade de discernir, essa capacidade de termos sabedoria para enfrentar as dificuldades da vida e conhecimento também, para que compreendamos o contexto onde nós estamos inseridos à luz da palavra de Deus. E aí, meus irmãos, eu estou convencido. Eu estou convencido, se há algo que a igreja evangélica precisa nos dias de hoje, num sincretismo religioso que nós vivemos, onde há tanta disfuncionalidade na teologia que nós vivemos hoje no meio evangélico, onde as pessoas hoje não estão firmadas mais nas Escrituras, mas vão além das Escrituras, onde as pessoas não creem mais que as Escrituras são suficientes na nossa vida, que ela é a palavra da verdade, que ela é o evangelho da graça, e que através da palavra e através deste evangelho apregoado, que é o próprio Cristo, nós somos impactados a ponto de reconhecermos que não há outro caminho a não ser através de Cristo, aludido pela palavra, que temos e vamos ter sempre a graça e o conhecimento de Deus. Eu estou convencido, irmãos, de que isto tem sido uma crise que a igreja está vivendo. A igreja está vivendo algo que assusta todos nós. Parece-me que o evangelho tem que ter mais alguma coisa. Me parece que tem que ser a palavra e mais tradição. Parece-me que hoje precisamos ter palavra e mais filosofia. Acho que muitas vezes nós precisamos da palavra e mais uma visão epistemológica do mundo, ou seja, algo que nós não conhecemos, mas que no mundo da filosofia vem sobre nós, para que nós possamos ter a compreensão da Bíblia do ponto de vista filosófico. Me parece, irmãos, que o evangelho, a palavra de Deus, não é suficiente a ponto de nós termos hoje um evangelho coach. Então, me parece que quando Paulo olha para os Efésios e vê os Efésios no meio de um campo de filosofia, de sincretismo religioso, de feitiçaria, de todo tipo de situações adversas que o povo estava envolvido, principalmente pela filosofia grega, Paulo chama a atenção dizendo: eu não cesso de orar por vocês, para que vocês tenham discernimento espiritual, para que vocês tenham espírito de revelação e de sabedoria a partir da palavra de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós precisamos tão somente das Escrituras, porque ela é absoluta, ela é imutável. As Escrituras, ela é suficiente e eficiente para nos salvar, nos redimir. Por causa das Escrituras que nós temos a centralidade de Cristo. Então nós não precisamos de mais nada, é somente as Escrituras, irmãos. E aí é importante dizer que nós sofremos hoje um grande problema. Um problema que nós vamos para a Bíblia e não a interpretamos a partir de uma maior premissa da hermenêutica bíblica, que é: a Bíblia se explica por si mesma. O primeiro princípio hermenêutico interpretativo da Bíblia é que ela se explica por ela mesma. Você sabe o que significa isso? Significa que eu preciso entender o que Deus está falando, não levar os meus pressupostos para as Escrituras. Por isso nós temos duas expressões importantes na língua grega que a gente precisa refletir. A primeira expressão é a expressão exegese. Muita gente já ouviu falar sobre essa expressão exegese. Mas se você não sabe o que significa, eu vou explicar para você de maneira bem clara, à luz do aspecto literal do termo. A palavra exegese tem duas expressões. Tem um prefixo chamado ek. Esse prefixo ek na língua grega significa para fora, extrair. E a palavra exegese é a interpretação mesmo, a compreensão do texto. Então quando a gente fala de exegese, a gente está dizendo o seguinte:
O que o texto está falando é eu trazer o texto para a minha vida, é o que Deus está falando a partir da sua palavra para a minha vida, sem que eu leve qualquer pressuposto para as Escrituras. E quando nós fazemos isso, aí, irmãos, nós damos um checkmate. Porque quando a pessoa vem com doutrinas estranhas, quando pessoas vêm com revelações estranhas, quando pessoas vêm com conhecimentos estranhos às Escrituras, salta aos nossos olhos e ao nosso coração a compreensão clara. Se nós temos o conhecimento da palavra, a própria palavra vai falar se aquilo é de Deus ou não. Era isso que acontecia com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele entrou pelo mar Egeu, entrou na cidade de Filipos. Depois da cidade de Filipos, ele foi para Tessalônica, e depois de Tessalônica ele chegou em Bereia. Em Bereia ele encontrou um povo, e ele começou a expor as Escrituras. Enquanto ele estava expondo as Escrituras, havia um povo que estava ouvindo se Paulo estava pregando verdadeiramente a lei, a Torá. Esse povo conhecido como os bereanos. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, irmãos, o maior teólogo, o maior plantador, o maior missionário, o maior evangelista, o maior expositor da lei, dos ensinos e dos escritos dos profetas. Eles ficavam atentos para saber se aquilo que estava sendo apregoado estava nas Escrituras, ou estavam nas Escrituras. Mais do que isso, Paulo, quando ele expunha as Escrituras, o povo estava compenetrado na palavra. Então eles extraíam o que Deus estava falando, o que Paulo estava falando, para ver se havia o que nós chamamos de consonância bíblica. Mas tem mais, e é importante que a gente diga, de que há um outro termo grego. Agora não é a palavra exegese, é a palavra exegese, mais um prefixo, eis. Essa palavra no grego significa para dentro. O que essa expressão quer dizer? É que muitas vezes tem gente que, em vez de extrair, ou seja, fazer uma exegese, ele faz uma exegese, ele leva os pressupostos dele para a Bíblia, e aí a partir dos seus pressupostos, ele procura alguns textos bíblicos para reforçar a sua compreensão e a sua visão de mundo, a sua visão daquilo que ele deseja. E aí está o grande problema. O problema de muita gente é fazer isso, é levar os seus pressupostos para a Bíblia. E todas as vezes que eu levo os meus pressupostos e não sou confrontado por ela, eu formo heresias, eu formo talvez um sistema de seitas. É isso que tem acontecido no nosso mundo hoje. As pessoas não estão mais olhando e lendo as Escrituras, eles estão, a partir dos seus pressupostos, encontrando textos bíblicos para reforçar o seu conhecimento daquilo que ele quer impregnar na vida das pessoas. E muitos pregadores têm feito isso nas igrejas. Tem levado pressupostos, tem levado frases de efeito, tem levado mensagens superficiais, mensagens que, se nós temos uma sociedade líquida hoje, nós temos visto pregações líquidas também, onde não há consistência nas Escrituras. Paulo aqui está dizendo: eu estou orando para vocês, diante do que vocês estão vivendo, para que vocês tenham um espírito de discernimento diante das lutas, dos enfrentamentos e das vãs filosofias. O que Deus está dizendo para nós hoje, irmãos, é que a palavra de Deus é o nosso norte, é a nossa bússola, é a nossa direção. Então, se eu quero ser movido, direcionado por Deus, eu preciso ter uma vida diária de leitura das Escrituras. O nosso problema é que apenas 5% da população evangélica lê verdadeiramente, diariamente, consistentemente a Bíblia. Nós perdemos a capacidade até mesmo de simplesmente fazer com que textos bíblicos sejam memorizados. Então, irmãos, está na hora de nós sairmos desse campo superficial e vivermos uma vida mais sólida, uma vida mais consistente. Para que nós vivamos assim, nós precisamos nos ater à palavra de Deus.
É interessante porque o apóstolo Paulo, ele usa o versículo 18, dizendo o seguinte: não somente eu oro para que vocês tenham um espírito de sabedoria e de revelação, mas que vocês sejam iluminados, os olhos de vocês, os olhos do coração de vocês sejam iluminados, para qual seja a esperança do seu chamamento. Nós cantamos alguns cânticos aqui, um deles é: abra os olhos do meu coração. Deixa eu ilustrar isso para você. Eu já compartilhei esta ilustração e eu quero compartilhar novamente, porque está de acordo com a nossa exposição hoje. Presta atenção nisso. Eliseu, o profeta, foi confrontar um rei sírio. E o confronto se dava da seguinte forma: esse rei sírio, todas as vezes que ia ao encontro do exército de Israel para destruí-lo, sempre havia alguém que comunicava que o exército sírio estava ali e o exército de Israel saía para outro lugar. O rei sírio estava tão revoltado com aquilo que chegou ao ponto de dizer: eu não aguento mais os meus capitães, porque vocês estão me traindo. E um dos capitães disse assim: não, rei, nós não estamos lhe traindo. É que na cidade de Dotã tem um profeta chamado Eliseu, que ele entra na recâmara do teu quarto, e ele então desvenda os teus intentos, e ele fala ao rei de Israel. E então, quando o rei sabe disso, ele fica furioso e diz: vão à cidade de Dotã, circulem a cidade, circundem e tragam este Eliseu. E aí então, aquele exército com as suas liteiras, com as suas carruagens, totalmente estruturado belicamente, eles chegam e ficam ali diante da cidade, querendo entrar. Nesse momento, Geazim, um discípulo de Eliseu, vamos dizer assim, ele acordou de manhã, apenas um exemplo para parafrasear, e aí ele está ali, e ele faz, e quando ele abre os olhos, o exército todo está em volta. Naquele momento, diz o texto bíblico, que ele diz: ai meu senhor, estamos perdidos, há um exército aqui querendo entrar. E aí Eliseu diz: Senhor, abre os olhos do meu servo, tira as escamas dos olhos, tira as películas dos olhos dele. A Bíblia diz que no momento, num simples piscar de olhos, ele novamente abre e ele contempla não só o exército sírio, mas ele observou que em volta da cidade de Dotã havia um exército, uma carruagem de fogo, anjo do Senhor em volta, espreitando, dando contenção àquele exército que queria entrar. E ali havia a presença do Senhor. Esse discípulo, ele abriu os olhos e viu aquilo que ele não tinha visto. Ele olhou apenas o ordinário, ele não viu o extraordinário. Ele olhou apenas o natural, ele não viu o sobrenatural. Ele apenas estava olhando para as circunstâncias, para as coisas que estavam ali de maneira empírica, concreta. Mas o texto bíblico diz que o Senhor abriu os olhos daquele jovem, e ele então contemplou a presença gloriosa de Deus, interpondo-se a esse exército assírio, ou melhor, sírio. Você está entendendo o que eu estou falando? Neste tempo, nesses momentos, lideranças, líderes de ministérios, líderes de grupos familiares, líderes da igreja, pastores, presbíteros, diáconos, líderes de todos os departamentos da igreja, nesse tempo nós precisamos abrir os nossos olhos e contemplar não apenas o ordinário, mas o sobrenatural de Deus. Famílias que estão aqui, meus irmãos, minhas irmãs, vocês que estão travando uma batalha, talvez essa batalha, essa guerra seja grandiosa, e você está lutando apenas com os olhos, simplesmente olhando para as circunstâncias, e Deus está clamando, e Deus está falando para que você abra os seus olhos e contemple e tenha discernimento espiritual, porque essa batalha que você está travando é uma batalha espiritual, é uma batalha grandiosa. Mas o Senhor Deus é o nosso general, o nosso Deus Todo-Poderoso, que interpõe-se, que faz com que o inimigo não prevaleça, que as forças
do mal se levantem contra nós, jamais irá prevalecer contra as nossas vidas, e nem as portas do inferno jamais irão prevalecer contra a igreja do Senhor. Então a nossa oração é: Senhor, abra os nossos olhos, nos dê discernimento espiritual. Por isso, Paulo ora pelos Efésios. O segundo aspecto que me chama a atenção é que Paulo também esclarece aos Efésios sobre o sentido do chamamento do Senhor. O sentido do chamamento do Senhor. Observe, por favor, o versículo 18. Iluminados os olhos do vosso coração, para saber de qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da sua herança dos santos. Meus irmãos, essa palavra chamamento, ela é uma palavra que nós encontramos também quando referimos à igreja. A palavra eclésias. Essa expressão aqui é a expressão grega para eklesis. Eklesis significa chamados para fora. O que Paulo está dizendo é que Deus está chamando os Efésios. Deus está chamando essa igreja. Deus está chamando a sua igreja. E me chama a atenção, porque em Romanos capítulo 8, versículo 30, nós temos aqui algo muito interessante, quando nós observamos Paulo falando sobre aqueles que são chamados por Deus. Ele diz: aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, a esses também glorificou. Então a pergunta que nós temos que fazer é: para que Deus nos chamou? Qual é o propósito do seu chamamento para as nossas vidas? Qual é a esperança do seu chamamento, como diz o versículo 18? Irmãos, eu estou convencido que pelo menos 4 aspectos nós encontramos sobre essa ideia de chamamento. Primeiro, Paulo está falando sobre o chamamento daqueles filhos e filhas do Senhor à santidade. Ele está nos chamando à santidade. Porque se o propósito da eleição é vivermos uma vida de santidade, o chamamento que Deus está fazendo à igreja é que ela viva em santidade. Deus está chamando a igreja a viver em santidade. Me parece, irmãos, que isso ainda não caiu de maneira contundente no seio da igreja evangélica brasileira. Parece que nós estamos sendo chamados para outras coisas, menos para a santidade. Somos chamados a viver uma vida material. Somos chamados a viver de enlevo espiritual. Somos chamados a viver de prosperidade em prosperidade. Somos chamados por muitas coisas, mas nós não colocamos no vernáculo espiritual da igreja a palavra santidade. Para viver uma vida de santidade é necessário ter uma vida de oração. Para viver uma vida de santidade é preciso ter uma vida de leitura das Escrituras. Não adianta você buscar os dons espirituais, não adianta você buscar o fruto do Espírito, sem que primeiramente você saiba, como eleito de Deus, que eu e você precisamos viver em santidade. A igreja de Corinto era uma igreja repleta de dons espirituais, cheia de dons espirituais, dom de sabedoria, dom de discernimento, dom de línguas, dom de hospitalidade, dom da palavra, dom de misericórdia. Havia um player de dons espirituais, mas era uma igreja carnal, uma igreja que assediava uns aos outros, uma igreja que falava mal dos outros, uma igreja que era propensa à divisão, à dissensão, a atitudes facciosas. Era essa igreja.
Deus está dizendo para nós que a maneira pela qual essas coisas todas são dissipadas do meio dela é através da santificação. Se a salvação é um ato exclusivo, intencional de Deus, de uma vez por todas somos selados e fomos selados pelo Santo Espírito de Deus, a progressão da nossa caminhada cristã tem que passar pela santificação, porque é um processo. Então é preciso ter vida santa, porque quando eu tenho vida santa, a minha boca, ela emudece. Quando eu tenho vida santa, eu digo não à prostituição, eu digo não ao adultério, eu digo não ao pecado, eu digo não ao vício, eu digo não a tudo aquilo que tenazmente me assedia. Então, esse chamamento aqui é para a santidade. Segundo, irmãos, esse chamamento é para a liberdade. A liberdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Infelizmente, tem muitos crentes que ainda andam com jugo sobre si. Tem muita gente que vive argolados com relação a outra pessoa, que não consegue se libertar. Tem pessoas que não sabem viver a vida sem estar conectado a um algoz que tira a sua identidade e lhe despersonaliza todo dia. Deus chamou você à liberdade, não à libertinagem. Porque todas as coisas me são lícitas, diz o apóstolo Paulo, mas nem todas convém fazê-las. Ele também nos chamou, irmãos e irmãs, ao enfrentamento do sofrimento. Sabe, ninguém aqui precisa ser um masoquista para sofrer. Hoje eu acordei com uma vontade enorme, quero sofrer hoje. Hoje eu quero sofrer pelo meu cônjuge. Hoje eu quero sofrer porque eu estou sem dinheiro. Vem, como diz a turma, vem em mim sofrimento. Não, irmãos, não é isso. Mas Jesus disse, no Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, irmãos, eu e você não estamos imunes ao sofrimento, não estamos imunes às doenças, não estamos imunes às depressões da vida, não estamos imunes às dores da alma, não estamos imunes às situações financeiras, não estamos imunes às circunstâncias mais adversas. Todos nós passamos e iremos passar por esses sofrimentos, porque isso faz parte das vicissitudes da vida, isso faz parte da nossa vida, e principalmente como pecadores, nós vivemos neste mundo, mesmo redimidos, passando por todas essas angústias e situações da vida. Mas a questão não é o sofrimento em si. A questão muitas vezes é que tem gente que olha para a situação e vê a sua situação e espera que no final do túnel tenha uma luz, como se aquilo findasse. Eu costumo dizer, na verdade, irmãos e irmãs, que em meio ao sofrimento, lá no final, Deus tem um recomeço extraordinário para você. É isso que nós precisamos. Mas ele também fala do chamamento, o chamamento para o reino da sua glória, diz o texto. Eu gosto muito quando Paulo escreve aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Pois ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Foi isso que Deus fez conosco. Ele nos libertou do império das trevas. Nossa vida era de trevas, nossa vida era lúgubre, nossa vida era de escuridão, nossa vida era sem solução, sem esperança absoluta. Mas Ele nos arrancou desse império, Ele tirou você de lá, Ele nos tirou de lá, Ele nos arrancou com seu braço forte e nos transportou, nos tirou desse lamaçal terrível e nos colocou no reino do Filho do seu amor. Você entende isso? Então não viva num lamaçal, não viva mais nessa vida
dissoluta, irresponsável, comendo ainda aquilo que o filho pródigo comeu, as bolotas, as vagens dos porcos. Não, você não precisa viver mais da impureza, do pecado, da depravação total. Deus já te tirou de lá. Saia dessa, meu irmão. Tenha consciência de que você agora é livre, liberto por Cristo Jesus. Mas Paulo, em terceiro lugar, ele vai descrever sobre a glória da herança de Deus. E o versículo 18 ainda, parte B, diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual era a esperança do seu chamamento, ou seja, o propósito do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança dos santos. Paulo afirma que se o chamamento de Deus aponta para o começo da vida, a herança de Deus aponta para o seu fim, para aquela herança final, da qual o Espírito Santo é a garantia, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O apóstolo Pedro diz que esta herança gloriosa, ela é incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros. Assim sendo, irmãos, a herança de Deus não será uma pequena festa particular para cada indivíduo, mas sim em meio a muitos, todos os santos irão proferir aquilo que o livro de Apocalipse, no capítulo 7, de 9 a 10 diz, que ele viu uma grande multidão, que ninguém pode enumerar, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Essa é a nossa herança gloriosa. Se o chamamento é o começo de tudo, a herança gloriosa é o final, reservado para todos nós, irmãos, que fomos lavados pelas vestiduras do Cordeiro. Oh, meus irmãos, nós precisamos experimentar isso na nossa vida, viver nessa dimensão. E em quarto lugar, Paulo então descreve sobre a glória do seu poder. A glória do seu poder. E aí, irmãos, o versículo 19 é muito interessante. Versículo 19 diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Irmãos, esse texto é extraordinário. Eu quero fazer aqui uma análise grega do texto com você. Observe o texto. Primeiro ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder? Ele usa a palavra grega dinamis. Dinamis, dinamite, algo que implode. Ele está dizendo sobre isso. Mas ele continua: grandeza do seu poder, para quê? Para com os que cremos, segundo a eficácia. Outro termo grego para poder. É a palavra energeia nesse texto, que vem da expressão energia, está aqui. Mas ele continua, ele diz assim: segundo a eficácia da força. Aí ele usa outra expressão, força. E essa palavra força também tem a ver com poder, que é a expressão grega kratos. E finalmente ele diz, força do seu poder. Mais uma vez ele usa outra palavra grega, ixos. Em outras palavras, tudo aqui ele está falando sobre o poder de Deus, a grandeza do seu poder. O que ele está dizendo é que se nós fomos abençoados no capítulo 1, nós, povo de Deus, somos um povo, e o povo mais feliz, por causa de nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, Espírito de poder. Então nós temos que experimentar o dinamis de Deus, nós temos que experimentar o kratos de Deus, nós temos que experimentar o ix de Deus, nós temos que experimentar o energeia de Deus. Ou seja, tudo isso está disponível à igreja do Senhor. A igreja, irmãos, nós precisamos desfrutar disso, nós precisamos experimentar isso, nós precisamos entender isso na nossa vida.
E por que isso, irmãos? Por que o texto está falando sobre isso? Como conheceremos então, irmãos, esse poder? Paulo refere-se a 3 eventos sucessivos que esse poder acontece. E aí nós vamos para o versículo 20. Primeiro diz: o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. A primeira coisa que a gente pode dizer é a palavra esse poder manifestado de Deus na vida de Cristo fez com que ele ressuscitasse dentre os mortos. Então, se Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, porque se somos herdeiros com Cristo e co-herdeiros com ele, meus irmãos, minhas irmãs, isto vai acontecer conosco também. Irmãos, vai haver o grande dia. E no grande dia, aquele Deus maravilhoso que saiu do túmulo, aquele Deus maravilhoso que, ao contemplarmos as Escrituras, já sabemos que a manjedoura já está vazia, aquele que foi para a cruz também já está vazia, vazada, aquele também que desceu à sepultura, agora o túmulo já também está vazio, porque ele ressuscitou, irmãos, e agora com seu corpo glorificado, está à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que há de vir, há de voltar, e quando ele voltar, ele também vai fazer conosco a mesma coisa, nós ressuscitaremos com ele. Aqueles que morreram em Cristo terão seus corpos novamente incorruptíveis, e aqueles que verão a volta do Filho do Homem, também terão seus corpos revestidos de incorruptibilidade, e juntos, irmãos, estaremos com aquele que disse: aquele que é e aquele que há de vir, a ele pertence a glória, irmãos, pertence o poder, pertence o domínio, pertence todas as coisas. Esse Deus maravilhoso também fará com que a igreja dele ressuscitada se torne a nova Jerusalém celestial. Que algo extraordinário, irmãos. Se Cristo ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e é vã a nossa pregação. Mas ele ressuscitou. E a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, isso é a nossa esperança dessa herança maravilhosa, a nossa santa expectativa. Se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, nós somos os mais dos infelizes de todos os homens. Nós somos o povo mais feliz da face da terra, porque em meio a todas as circunstâncias adversas, em meio a todos os problemas, em meio a todas as situações que nós nos deparamos, meus irmãos, minhas irmãs, nós já fomos alcançados pela graça de Deus, nós já fomos elegidos por Deus, irmãos, nós já fomos predestinados por Deus, irmãos. Isso não é algo que acontece aqui, agora, nesse momento, não, irmãos, isso já aconteceu. Isso foi um ato já temporal que aconteceu. Se você observar, a palavra escolher e a palavra predestinar no capítulo 1 está no tempo verbal do auristo. Significa que já aconteceu, significa que já foi consumado, já foi decretado antes da fundação do mundo. Eu não entendo isso, talvez você não entenda, mas antes da fundação do mundo, ainda informe, como diz o Salmo 139, ainda em substância, Deus nos escolheu, não por meus méritos, não pelos nossos méritos, não pela nossa vontade, não pelas nossas virtudes, mas por causa da graça dele. Louve a Deus, irmãos, glorifique a Deus, porque você já tem a chave da vitória em Cristo Jesus, e o seu nome já foi escrito no livro da vida, e ninguém mais pode arrebatar da mão do Pai, ninguém mais pode tirar você das mãos do Senhor. Você pertence a Ele, para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa, irmãos, coisa maravilhosa. Segundo aspecto desse texto é que diz que ele está assentado. Diz aí no versículo número 20, fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais.
Ele está sentado. Ele está sentado no alto e sublime trono. Isaías, no capítulo 6, diz assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. A palavra ali, irmãos, Senhor, não é a expressão Yehová, Yahvé. Não é essa expressão, irmãos. É a expressão hebraica Adonai. Essa expressão nós encontramos em João capítulo 8, referindo-se a Jesus como Senhor. Então quem está sentado no alto e sublime trono é o Senhor. Ele está sentado, Ele reina, Ele é soberano, Ele é Senhor, Senhor de tudo, Senhor do universo, Senhor das galáxias, Senhor dos sistemas solares, Senhor de todas as coisas, da fauna, da flora, meu Senhor, seu Senhor. Ele nos fez, Ele nos criou a sua imagem e semelhança, a despeito do pecado, que fez com que nós perdêssemos exatamente a imago Dei de Deus, no sentido mais de desgastado, agora desfigurado, mas mesmo assim, ainda há a essência da presença gloriosa de Deus, naqueles que foram redimidos em Cristo Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, esse meu Deus, esse é o seu Deus. E aí a pergunta que fica é: por que a gente fica tão abalado com as coisas? Por que você está tão preocupado com uma situação financeira no dia de hoje? Talvez você esteja aqui pensando: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã com essa dívida? Talvez você tenha chegado aqui dizendo assim: Senhor, eu estou indo para lá porque é o único refúgio que eu tenho. Talvez você esteja aqui dizendo: meu Deus, como é que eu vou voltar para casa segurando aquela luta grandiosa dentro da minha casa com meu cônjuge? Como é que eu vou resolver a situação com aquele cavalo? Como é que eu vou resolver essa situação com a jararaca? Oh, irmãos, a luta é grande. Como eu vou resolver com aquele meu filho rebelde que levanta a mão para mim? Meu Deus, como é que eu vou resolver a situação que eu estou envolvido numa dívida terrível? Como é que eu vou resolver isso? Deixa eu dizer uma coisa para você: descanse, porque Deus ainda está no controle de todas as coisas. Descanse, porque Ele continua assentado no trono. Continua firme, porque Ele está ainda segurando a chave do inferno e da morte, como diz o livro de Apocalipse. Fique firme, meu irmão. Fique firme, minha irmã. Não desista. O Senhor está sentado no alto e sublime trono. E a despeito da sua transcendência, a despeito da sua onipotência, a despeito dele ser quem ele é, imutável, infinito, a despeito dele ser onipresente, onisciente, apesar dele ser tudo que palavras não possam exprimir, porque ele é, apesar de tudo isso, ele é um Deus imanente. Ele se preocupa com você, Ele se preocupa com a sua casa, se preocupa com a sua família, se preocupa com a sua existência, se preocupa com a sua dor, se preocupa com o seu sofrimento. Talvez o que você esteja precisando é dizer: Senhor, está aqui, eu não vou lutar mais essa batalha agora é do Senhor. Entrega, irmãos, porque é assim que está escrito no Salmo 37, versículo 4, verso 4: agrada do Senhor, Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Mas o texto ainda termina, a partir do versículo de número 22 e 23, algo lindíssimo. Diz assim: e pôs todas as coisas, 22, debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que significa isso, irmãos? É que o nosso Deus
Ele é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça da igreja. É Ele que dirige a igreja, irmãos. Às vezes a gente fica preocupado com tanta coisa na igreja. A gente fica preocupado com as situações todas. Meu Deus, como vai ser isso? Meu Deus, esse edifício garagem não sai nunca. É o que eu penso. Eu fiz um acerto com o presbítero Francis Neto, que é o administrador da igreja. Eu disse assim: você faz todas as planilhas. Eu chego lá e falo: como é que é? Isso não vai sair, meus irmãos? Aí eu falo assim e você vai com calma, para ver se funciona. Meus irmãos, quantas preocupações nós temos, não é verdade? Mas quem conduz a igreja é Ele, Ele é a cabeça, Ele é o cabeça. Você está entendendo isso? Então vamos descansar em Deus, vamos esperar em Deus, vamos aguardar em Deus, porque o texto diz no salmista: esperei confiantemente no Senhor, Ele ouviu o meu clamor, quando supliquei por socorro. Que você saia daqui hoje com a certeza plena de que o caminho pelo qual você tem que trilhar é o caminho da oração. Paulo disse: eu não cesso de orar por vós. Paulo disse claramente: ei, existe um Senhor que está no controle de tudo. Efésios, não tenham medo das perseguições. Há um exército do Senhor guardando vocês. Igreja Presbiteriana de Manaus, irmãos e irmãs, famílias de Deus, não tenham receio e nem medo diante das vicissitudes da vida. Sabe por quê? Porque o Senhor é o nosso general e a vitória já foi dada, a batalha já foi vencida, e nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedor, para a glória dEle e para o louvor dEle. Que seja assim, em nome de Jesus, amém.